Estamos de volta. Heloísio, você tem muitas perguntas para responder. Você quer começar por qual? Entre elas, a que você perguntou sobre a demanda do aumento tarifário. Eu tenho 15 anos de SAI, certo? E desses 15 anos, 5 anos não teve o repasse do IGPM, o repasse da tarifa, o repasse da inflação. Isso você pode esclarecer o Não lapso de teve. tempo, esses 5 anos? Você tem como? Eu não lembro agora os anos. Não, pra gente mas ser justo com os não, governos. Eu tô falando assim, eu não lembro os anos que não teve aumento, mas foi na gestão 2011 até 2016. Então, Paulo César, gestão Paulo César. Certo? Nós tivemos 2011, 2016, nós tivemos... 2011 não, antes de 2011, né? 2009. 2009 a 2016. Nós tivemos um lapso aí de cinco aumentos que nós não demos, certo? Isso, de fato, impactou, certo? Sobre a pergunta de Jacilena, era sobre guardar o hidrômetro. Na realidade, o hidrômetro é um patrimônio público, certo? É por isso até que é necessário fazer o BO, para que a Polícia Civil, que já está investigando o sumiço de hidrômetros, porque apesar de estar um lado de fora da residência, a guarda é do usuário, certo? É necessário que de fato se faça o BO. Caso não tenha o BO, o usuário praticamente assume todo o custo do hidrômetro, que hoje está em R$ 89,00, se não me falha a memória agora. É R$ 89,00 o custo desse aparelho. É porque assim, né? Não existia isso. Nós que somos usuários não sabíamos dessa situação de que o hidrômetro sumiu, nós temos que ir até a delegacia prestar queixa, né? Então, são posturas que são tomadas e não são repassadas para a população. Então, o sentimento, enquanto usuário, é de que nós estamos sendo lesados, porque é um custo alto. Você imagine, tem pessoas que têm a taxa mínima de água e tem gente que acumula porque não tem condição de pagar. Você imagine sendo furtado um hidrômetro e não se fazendo esse BO, né? Esse custo vai ser muito mais elevado. Então, são essas as situações. Por exemplo, nós temos uma situação agora que é hilária, que não tem nada a ver com SAAI, mas, Caio, as carneiras, né, dos cemitérios agora, os proprietários têm que pagar mensalmente a propriedade do seu local de enterrar os seus entes queridos. Então, são posturas que são tomadas, mas elas não são repassadas para a sociedade. É a falta do diálogo, da divulgação, né? A divulgação, né? Na realidade, você usou o termo lesar, só que lesar era o que era antes, quando você não cobrava o BO ou não cobrava ao usuário a falta desse BO. Por quê? Porque aquele problema eu repassava para toda a comunidade. Aquele R$ 89,00, eu rateava, parece R$ 89,00, parece coisa pouca, mas pegue 15 hidrômetros por semana furtado. Multiplique isso vezes R$ 89,00. Quem vai pagar por isso? Eu seria irresponsável aqui em transferir isso para quem de fato tem nada a ver naquele momento. Que seria, por exemplo, o Caio, que não teve o problema na residência dele, certo? E para evitar que o problema seja da senhora, no caso, se for na casa da senhora, é necessário o BO até para que a Polícia Civil faça a investigação. Isso é o correto. Quando você não faz o BO, eu que estou lesando o poder público, estou lesando o SAAI, porque o SAAI vai ter que colocar outro equipamento lá e quem vai arcar com isso? Ninguém investigou, certo? Ninguém simplesmente vai sair do bolso do consumidor, porque outras pessoas vão pagar por aquele aparelho, sendo que pode ter sido, desculpa, eu estou dando só um exemplo, pode ter sido a senhora, pode ter sido um ladrão. Se for ladrão, BO. Se for a senhora assume. Entendeu? Então, assim, quem vai assumir por isso? Mas isso, no caso, na conta, ela pode ser diluída, porque o que é que a gente observa? Tem pessoas que têm baixa renda, né, ou renda nenhuma, mas tem a água, tem a taxa mínima de
para pagar a água. E aí a gente observa também que tem pessoas que não conseguem nem pagar essa taxa mínima. Ocorrendo uma situação dessa na casa dessa pessoa, tem como esse valor de 89, né, como você falou, ser diluído em termos de prestações para esse que não tem essa condição? Sim, claro que a gente faz o parcelamento. Até porque quando geralmente se furta um equipamento, geralmente sai, corta a água. Então vai pagar a taxa de religação, mais o equipamento, a não ser que de fato a pessoa apresente que foi um furto por terceiros. Aí só vai trazer o BO, não paga nada. Não precisa nem fazer a negociação, é só apresentar o BO nesse sentido. Se não apresentar o BO, claro que a gente faz o parcelamento do equipamento, certo? Não tem problema. Sobre a resposta de Haroldo, a gente ouve falar tanta coisa dentro do SAI. Certo? Se ele falou, você já teve conhecimento, eu ouço falar, de fato, que teve pessoas que utilizaram o órgão para se promover ou se autopromover, mas eu não tenho provas, eu não tenho como dizer de quem foi, se é A, se é B, se é C. Porque a gente ouve falar, e quem ouve falar, geralmente, eu li essa semana que fala assim, se você ouviu falar, então não é verdade, porque se você não tem prova, não é verdade. Então eu não tenho prova, eu não posso afirmar. Porque assim, o Elmar, ele está acompanhando aqui a entrevista, e ele está dizendo o seguinte, que ele gostaria de dizer que entre 2001 e 2004, ele não se recorda agora o ano, no exercício de 2004, no exercício de 2008 não houve reajuste. Aí ele segue. 2009 e 2010 houve reajustes. 2011, 2012, 2013 não. Aí vem 2014, 2015, 2016 teve. Quer dizer, sempre tendo esses intervalos de 3 anos e 3 anos. Né? Reajustes em 3 anos, não tendo reajustes em 3 anos. Aí ele fala o seguinte, não existe isso de somente na gestão Paulo César não ter havido reajuste. Então ele fala também que outros governos também utilizaram desse expediente de não dar reajustes, né, ao SAAI, reajustes tarifários aos serviços do SAAI, comprometendo os serviços, né, a disponibilidade dos serviços. Que é o que a gente fala, né, da questão da política nos reajustes tarifários. Aqui tem mais ouvintes aqui falando com a gente, Heloísa. O Luiz Veiga, ele fala o seguinte, que esse SAAI é uma piada. Só pensam em dinheiro e os serviços são precários. Principalmente quando vem fazer um serviço de rua, abrindo crateras e deixam lá sem asfaltar o local, causando transtorno na comunidade. Se os serviços não prestam, o povo fica inadimplente. Você quer comentar isso? Sobre abrir no caso, primeiro eu gostaria de falar com... Respondeu a minha pergunta? Respondeu a minha pergunta? Respondi. E respondeu? Eu queria que eu repetisse. Eu não estava ouvindo, rapaz. Você teve conhecimento, soube de alguma coisa primeiro assim? eu gostaria de mandar um abraço ao Elmar, que está ouvindo, né? Ótimo ele, que esteja. Pertinente a colocação dele, porque de fato eu não sabia os anos. Eu sei que teve em torno de 5 anos, se não me falha a memória, sem aumento. Inclusive prejudicou até a própria gestão de Elmar no período, essa falta de aumento. Sim. Né? Eu soube dessa influência política, de candidatos, quebrar o galho. Pronto, sobre a influência política, eu estava falando assim, a gente não sai ouve falar tanta coisa. Você ouviu falar? A pergunta é o seguinte. Ouvi falar. Você ouviu falar? Ouvi falar, mas ouvir falar não é prova. Pô, Amar, você está ouvindo? A minha pergunta não foi prova. Polêmica. A minha pergunta não foi isso. A minha pergunta, você ouviu falar? Disse, nunca ouvi falar. Peraí, todo alagoense, no meio político, sabia. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ouvi falar, eu ouço falar tanta coisa. É isso que eu disse aqui. Mas não quero dizer que existiu, porque eu não tenho provas disso. Não existe prova. Além de que... Mas você ouviu falar. Além de que, eu acredito que se saiu, depois teve que prestar conta desse dinheiro. Foi? Tem que prestar. Todo ano, no final do ano, você não manda um relatório para os vereadores, TCM. Mas eu vou lhe afirmar que não teve isso, prestação de conta, não. Tá bom. Não teve, não. Aí eu posso afirmar. Aí o órgão competente é que deveria autuar, não... Pois é. Né? Pois é. Por isso que eu perguntei. Ouviu falar se teve? Claro que teve. Agora sim. A CP do SAI devia responder isso. Pois é. Entendeu? Teve uma CP. A CP do SAI foi Gência. Lenaldo. Gência foi o relator. E o presidente foi Lenaldo, não foi? Não me lembro. Mas Gência foi o relator.
Mas teve a comissão, né? Sim, mas você sabe o que Quem acontece? presidiu também tem. A parte da CPI, ele fez, certo? Mas não é a Câmara que vai lá olhar as contas. Ele olhou para fazer a CPI e foi. Deve ter entregado o relatório. Pois é, aí é Ministério Público, exatamente. Não sei se o Ministério Público... Será que aceitou, acatou? Pois é. Ministério Público É um problema, né? Eu respondi a senhora sobre o hidrômetro. Respondi sobre o que você também imaginava. Falta a crítica aqui. A crítica. Sobre buracos, principalmente buracos. Nós agora, com o GAL, nas duas pastas momentaneamente interina lá na CECIM, de fato nós conseguimos uma agilidade melhor na recomposição desse asfalto. Porque o SAI não trabalha com asfalto, certo? O que é que acontecia antigamente? O SAI, quando era paralelepípedo, era um serviço, digamos assim, fez um problema no paralelepípedo hoje, 2, 3 dias depois a gente estava fazendo a recomposição, certo? No asfalto era diferente. O asfalto a gente ficava mandando ofícios ou informando a secretaria competente que trabalha com asfalto, que era a CECIM, é a CECIM, e faltava esse comum acordo com a CECIM. Nós fizemos a primeira reunião 17 de julho, a gestão, na antiga gestora ainda da CECIM, e já estávamos conseguindo alinhar isso. Infelizmente não deu continuidade do serviço dela no governo, mas GAL abraçou isso e falou, vamos fazer em conjunto. E está dando certo. Lógico que ainda precisa fazer alguns ajustes, né, por causa do excesso de buracos que tinha na cidade. A gente ela está fazendo tapa-buraco, certo? Então, assim, nem sempre eu consigo cortei um asfalto hoje e recapei no mesmo dia. Eu não consigo fazer isso. E quando for a drenagem que rompeu, que cai, aí a responsabilidade é do SAI e da infraestrutura, né? É infraestrutura. Drenagem é infraestrutura. Não, mas peraí. É bom a gente lembrar isso. Na verdade, Luiz, eu não sei se você tem coragem de falar essas coisas, mas eu tenho, porque eu conheço. Na verdade, a manilha que a gente pensa que é só água de chuva, você sabe que não é. Ligações clandestinas. Pois é. Não, ligações clandestinas, eu não diria clandestina. Porque se você for olhar 40, 50, 60 anos atrás, não era clandestino. Todo mundo fazia isso. Não deveria ser. Não deveria ser, mas não era clandestino. Nessa época. Cultural, eu estou falando assim, dos anos 60, não era, não. Era normal. Exemplo, meu pai é residente meu pai e minha mãe. Pronto. É residente na Urbis 1 do Petrolar. Eu tô falando muito antes de Urbis. Pronto, não, mas a Urbis é de 79. Pois é. Ela é de 70. Minha casa, aqui eu moro, tem mais de 60 anos. É ali na Renato Bittencourt, ali próximo ao Pedro Braga. Ela é ligada. Pois é. Como? Não era ilegal, não. Na época, não. Hoje ela pode estar ilegal. É por isso que eu digo que essa manilha que rompeu não é da CECIM. Neste caso, tem a ver com o SAI, sim. Isso. E recurso chegou com a CAF e até hoje o governo não resolveu. O advogado Luiz Medeiros, bom dia, bancada. Haroldo Aze, pergunta a Heloísio se é verdade que está prevista, ou ao menos estudada, a cobrança sobre consumo de água de poço artesiano. Li isso em algum lugar. A bancada está menor, mas Mestre Paulo está lá no céu olhando por nós. E a competência e profissionalismo de vocês fará a qualidade permanecer. Sobre terminando só a parte da manilha, de fato, como você falou, é questão cultural, colocava assim na manilha o esgoto. Mas ainda assim o SAI não trabalha com manilha. Ainda não trabalha. É por isso que às vezes tem um conflito. É isso. Aí as pessoas jogam o esgoto na manilha, na rede de drenagem, e acham que é a responsabilidade do SAI. A gente até faz algumas, dependendo da situação, se for somente para desentupir, mas a gente não tem o material de recomposição da manilha. Então é por isso que é da CECIM. Ainda é da CECIM. Vocês só trabalham com plástico, né? Não trabalha com manilha PVC, de cimento. O PAD, PVC. Sobre o custo do poço, sim, de fato, mas não é o SAI, não. É uma lei federal, vai ser um custo federal,
até 2025, se não me engano, não me lembro agora o Muito bem. período, mas vai ser cobrado sim, eu vou fazer outra pergunta aqui. Invasão. O que a população precisa, Haroldo, ter de informações com o objetivo de esclarecimento, né, por parte do SAI, qual é o tempo necessário de um entrosamento do SAI e a Secretaria de Infraestrutura? Por exemplo, no 2 de julho, a rua principal, há algumas semanas, houve um serviço grande, por sinal, do SAI, né, na rua principal do 2 de julho, né, o SAI realizou o serviço e está lá um buraco, assim, no asfalto. A população precisa dessa informação, Luiz. Qual é o tempo necessário que o SAI comunica à Secretaria de Infraestrutura para fazer a recomposição do asfalto? Não sei se é de sua área, eu queria saber, no estoque, se existe bombas, no caso de queimar uma bomba no Sobocó, uma bomba que eu conheço, a bomba é enorme, a bomba para um poço artesiano. No estoque, quantas bombas vocês têm lá? Você tem conhecimento disso? Hoje, infelizmente, nenhuma. Então, Elmar, eu vou falar com você, Elmar. Eu disse a ele aqui, você não está falando a verdade. Disse a ele, Elmar, tá vendo por que eu disse? Não estava falando a verdade, pô. Por quê? Por que esconder isso? Mas assim, não tem nome almoxarifado, mas a gente consegue isso em tempo ágil. Tudo bem. Certo? Porque a gente tem... Tudo bem, Aloysio. Mas eu disse, ele não tem no estoque. Ele disse que tinha, é mentira. É mentira, foi mentira, mano. A gente consegue isso em tempo ágil porque a gente tem os fornecedores, que a gente já tem crédito com esses fornecedores. Crédito, aí bom, certo? Aí é bom. Então, eu queria ouvir isso, viu? Com agilidade uma bomba. Eu ouvi isso, porque na época não tinha, não. Você sabe que não tinha. Teve uma fase que não tinha crédito, não. Não, aí... Tinha que ter um dinheiro vivo. E sobre a pergunta de Luciano, hoje a informação é quase que imediata, certo? Com o GAL nas duas pastas a gente consegue... o contato com a CECIM está mais acessível, certo? Às vezes pode demorar, como eu te falei, porque a equipe, querendo ou não, é limitada no sentido de quantidade de pessoas e material. Tá bom. Principalmente quantidade de pessoas. 7h55. Heloísio, eu gostei muito da sua entrevista, esclarecedora, sincera. Não tem porque você não é responsável por sei lá quantos anos de SAI, você não é o responsável. Sabatinado, apertado, mas em nenhum momento saiu da Mas deixa só para concluir. Pode. É coisa rápida. Na realidade, o nosso intuito é, como eu falei, chamar a população para negociação de dívidas, que começou dia 11 de novembro até 31 de dezembro. Em frente à Igreja Matriz. Certo? No posto de atendimento. Procure a gente lá, que nós iremos fazer bons parcelamentos, boas negociações. Até 31 de dezembro. Até 31 de dezembro, esse tipo de negociação. Além disso, eu gostaria também de informar que nós estaremos levando o SAI itinerante, que é aquele SAI de bairro em bairro, no dia 21 e 22 desse mês. Essa semana, né? Quinta, depois do feriado. Quais bairros, Heloísio? Você sabe, sim. Vai ser no Novo Horizonte, Nova Brasília. Ali vai ser na associação de Nenecapenga, é o vice. Certo. Ele não é o presidente, não é dele, ele não é o dono. Mas ele é vice-presidente da associação. Verdade. Obrigado, Heloísio. Foi muito bom. Eu que agradeço o espaço. Aqui. A gente precisa disso, né, Jacileno? Esclarecimento. Porque ninguém é responsável. Eu vou responsabilizar Heloísio? Peraí, quantos anos tem o SAI? 50? Quantos anos? 45, 50 anos? Mais ou menos isso, né? Coitado de Heloísio. Veio aqui só tratar de renegociação de dívidas, acabou entrando Foi sabatinado, Luciano. Se é uma outra pessoa, não retornava mais. Mas isso é bom pra gente falar a verdade de frente. Para não ter que enganar ninguém. Você disse, tem possibilidade do SAI continuar sem ser a privatização? É viável? Ótimo. Você disse, sim. E você mostrou que é possível, sim. Mas tem as discussões em paralela, que as pessoas dizem, bom, mas privatizar seria melhor. Para evitar esse peso, né, na administração. Faltou tempo aqui para a gente procurar saber, né, o esgotamento sanitário, quanto é que vai crescer mais. As estações de tratamento. As estações de tratamento, como é que é, porque eu fiz uma declaração aqui que a minha casa tem mais de 60 anos. Você reconfessa, né? Eu sou reconfessa, ligação.
Não, na parte... Mas antigamente, né, era assim. Mas mesmo. Era assim. E aí, como resolver esses problemas, né? Valeu. São 7 horas.